Olá, boa noite, Jacira, boa noite, Denir, tudo bem? Tudo bem com vocês? Bem-vinda à nossa aula de hoje sobre o nervo vago, sobre a desintoxicação do nosso corpo e da nossa mente, como ajudar nossas clientes a se desintoxicar, como a gente ter resultado com aquela cliente que precisa aliviar as dores, depressão e também celulite e ter aquele abdômen que toda mulher procura. Mas junto ter saúde, ter qualidade de vida, ter saúde mental e emocional. E é por isso que nós, terapeutas corporais, como massoterapeuta, esteticista, fisioterapeutas, yogas, personal trainer, todas nós podemos ajudar as nossas clientes, tá bem? Então vou me apresentar para vocês que estão chegando agora. Quem sou eu? Como que eu trabalho? Por que a desintoxicação do fígado? Por que o método Lucivitor? Por que a ressignificação do nervo vago, né? Eu sou brasileira, moro em Londres há mais de 13 anos, sou esteticista. Minha primeira formação foi massoterapeuta, depois fiz esteticista, fiz estética no Brasil e aqui também no Reino Unido, na Inglaterra. E trabalho desde 2003 com massagens. E por que eu busquei mais conhecimento? Porque quando eu saí do Brasil, eu trabalhava mais com estética, com relaxamento. E quando eu cheguei aqui na Inglaterra, precisei ter mais conhecimento porque as pessoas buscavam mais qualidade de vida. Então a massagem aqui trazia mais qualidade de vida, mais benefícios, tanto espiritual, tanto mental. As pessoas são bem mais estressadas porque aqui não tem sol, então são depressivas. E fui buscar ajuda como eu poderia melhorar esses atendimentos. E foi aonde eu conheci a desintoxicação e conheci também quais são os nervos que trabalham em comunicação com o nosso intestino e o nosso cérebro, tá bem? Eu vou aguardar um pouquinho as pessoas entrarem, as nossas convidadas especiais. E o que eu ajudo, o que eu faço, quais são os benefícios da nossa massagem. A massagem em si, ela traz o quê? Um relaxamento e ela traz bem-estar. Mas o que a gente pode ajudar a nossa cliente? O que nós podemos entregar mais para a nossa cliente? Deixa eu só confirmar aqui, vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Deixa eu ver, ainda não recebi notificações aqui. Consegue me ouvir? Aqui, agora eu tô conseguindo ver. Bom dia, Policlínica. Tá bom. Estão conseguindo me ouvir? Bom, então vamos lá. Então, como é que eu cheguei até aqui? Como eu estava explicando para vocês, sou esteticista, massoterapeuta e no caminho entrei com aromaterapia, então sou aromaterapeuta formada, também sou ortomolecular, também trabalho como Theta Healer. Tudo isso eu incluo na nossa massagem, porque a nossa massagem ela traz benefício para corpo, mente e espírito. O que significa isso, Lu? Por que eu tenho todos esses benefícios? Porque no corpo, quando a cliente vem, ela vem buscar o quê? Melhorar as dores, celulite, gordura localizada,
flacidez e rejuvenescimento. Mas se a mente, se as emoções dessa cliente não estiver equilibrada, nada disso vai ter resultado. Você pode aplicar o melhor tratamento, os melhores aparelhos, mas você ainda não consegue ter o resultado desejado. Por quê? Porque por trás dessas emoções existem muitas toxinas. É por isso que entra o nervo vago. Porque o nervo vago, não sei se você consegue perceber, talvez fica invertido. O nervo vago ele é a nossa conexão entre o cérebro e o intestino. Então, se o intestino está intoxicado, ele vai levar toxinas para o cérebro. E aí, o que acontece? A gente tem emoções desequilibradas e essas emoções vão atrapalhar os nossos tratamentos. Gente, eu vou esperar mais um pouquinho. Se vocês acham que essa live vai ser interessante, essa aula vai ser interessante para vocês, convida mais pessoas, aproveita, pega esse aviãozinho aqui, eu vou aproveitar junto com vocês, vou convidar mais pessoas. E quem ficar até o final, a gente vai ter uma surpresa bem interessante, vocês vão gostar. E vai ajudar vocês a mudar o patamar de vida. A mudar o teu patamar de vida, que eu digo, vai mudar o teu patamar de... Não consigo fazer duas coisas, conversar com vocês e enviar aqui. Bom, enviei para o maior número de pessoas, obrigada, vocês também fizeram isso. Nós vamos transformar a nossa vida profissional. Porque se você está acostumado a fazer aquela massagem de sempre, e você está vendo que os teus resultados não são os mesmos, você está vendo que está precisando, que a cliente está trazendo mais problemas para você, e você não está conseguindo resolver, nessa live eu quero que você entenda quais são os problemas que ela está trazendo e como você vai poder resolver esses problemas. Quais são os problemas que eu vou resolver? No relaxamento, o que você vai poder entregar nesse relaxamento? Numa desintoxicação, quais são os resultados que essa cliente vai ter através dessa desintoxicação? Então, o que nós vamos aprender hoje? Qual a importância do fígado nos teus tratamentos estéticos e terapêuticos? Qual a importância de manter um fígado saudável? Como desintoxicar o fígado? E qual a importância da massagem no fígado? E seguindo, nós vamos entender quais são os benefícios de você massagear o nervo vago, quais são os tipos de massagens que você vai poder fazer no nervo vago, qual é o benefício de eu entender sobre o nervo vago, como ele funciona e por que da desintoxicação. Pessoas, se as tuas clientes têm dificuldade de perder peso, falta de energia, falta de mobilidade, sente dor no corpo, o corpo fica travado, pesado, vai fazer academia, não consegue ter os resultados porque o corpo está pesado, dói, não consegue fazer uma aula de yoga, uma aula de pilates, não consegue ter os mesmos rendimentos, né? O desconforto ao respirar, dor no corpo como fibromialgia, cervical travada, postura do celular, sabe, nós que ficamos muito no celular, essa parte aqui vai travando, ela travando nós temos enxaquecas, temos dor lombar, temos dificuldade de respirar, vai contraindo a caixa torácica. Então, como você vai massagear, como você vai passar esses exercícios para que a cliente sinta melhor, vai mudar a postura da cliente, simplesmente com a massagem ou com uma kinesioterapia, onde você vai aplicar o tape para melhorar a postura dessa cliente. Insônia. Se a tua cliente sofre de insônia, você precisa entender do nervo vago, precisa entender da desintoxicação. O nervo vago ele é o principal nos tratamentos de insônia. Musculaturas rígidas, como nós já falamos, e ansiedade e depressão. Boa noite, Drica, seja bem-vinda à nossa aula. Boa noite, palestrante Simone, Jeane, boa noite. Na nossa aula de desintoxicação e desinflamação. O que eu quero trazer aqui para vocês
vai mudar o conceito de como você vê a estética, de como você vê a massoterapia, o poder que você tem nas mãos. Nós somos terapeutas corporais e transformando o corpo nós conseguimos transformar as emoções e melhorar o estado de espírito da nossa cliente também, tá bom? Então, como que nós vamos começar? A gente vai falar para mim da onde vocês estão falando, qual a profissão de vocês. Se é a primeira vez que vocês estão aqui na live, se você já me conhece, já é a aluna do Método Lucivito. Repetindo para vocês que estão chegando agora, sou brasileira, mas moro em Londres há 13 anos. Sou formada em estética e massoterapia, aromoterapia, ortomolecular e eu ajudo as minhas clientes a ter bem-estar e qualidade de vida. Eu evito que elas possam ter doenças crônicas no futuro. E o que eu vou trazer para vocês hoje? Como desintoxicar o fígado, como equilibrar o nervo vago e como melhorar os teus atendimentos, como que você vai entender melhor as tuas clientes, as queixas das tuas clientes. Dou aula de comunicação profissional para profissional da estética. Que maravilha! A Jacira de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Seja bem-vinda a todas vocês. Se vocês tiverem dúvidas, pode ir colocando e no final eu vou respondendo para vocês, tá bem? No final eu tenho uma surpresa legal para vocês que vocês vão gostar, eu tenho certeza. Então, por onde nós vamos começar? Eu vou começar para quem já está aqui comigo há mais tempo, que a gente fala bastante sobre a desintoxicação do fígado. Por que eu comecei a trabalhar com desintoxicação do fígado? Eu recebia, quando eu trabalhava com clientes até na fase de 30 anos, eu tinha uma resposta. Quando eu mudei de local de trabalho, que eu mudei para um bairro mais um interior de Londres, eu tive clientes acima de 40. E as respostas do meu tratamento foram diferentes. Não estava conseguindo melhorar os tratamentos. E aí eu fazia aquela massagem, drenava, deixava aquele abdômen sequinho, bonitinho. Na próxima sessão, ela vinha com aquele abdômen protuberante novamente. Sempre reclamando que não dormia, sempre reclamando de intestino preso. E eu não entendi exatamente qual era o problema, por que o intestino preso tinha a ver com a minha massagem, por que o insônia tinha a ver com a minha massagem, se eu estava fazendo relaxamento, por que ela não dormia. E aí foi onde eu fui buscando ajuda, foi onde eu encontrei a aromoterapia e foi onde eu encontrei também a desintoxicação e o nervo vago. Fui estudar também sobre emoções, até aqui atrás é uma das aulas do nervo vago, que é onde a gente fala sobre emoções, quais são as emoções, nós vamos chegar ali, que está direcionada a órgão, cada órgão tem as suas emoções, como é que eu vou tratar essas emoções, ajudar essa cliente a entender essas emoções e como eu vou massagear cada órgão para que ele dê uma resposta, para que ele desintoxica e o nervo vago leva mais serotonina para o cérebro, leva mais informações bonitas que a gente precisa para que a cliente tenha qualidade de vida. Então, o que nós precisamos saber sobre o fígado? O fígado, ele tem mais de 500 funções no nosso corpo. Cada dia a gente tem um cérebro, né? O intestino é o segundo cérebro, hoje o microbioma é o terceiro cérebro. Agora, conforme a gente vai estudando, conforme a gente vai tendo atenção aos detalhes, cada víscera nossa tem uma informação muito importante. Nós que somos massoterapeutas, vamos direto na dor.
Será que a gente está fazendo certo? Ou se eu tenho uma dor no ombro direito, eu vou tratar, massagear direto na dor? O que será que esse ombro direito está querendo me dizer? Quando a gente começa a conhecer as vísceras, que são as vísceras? Temos as vísceras torácicas e as abdominais. Quais são as vísceras torácicas? Pulmão, coração. Abdominais, rins, baço, fígado, intestino, pâncreas. Então, cada uma dessas tem uma informação e ela leva uma informação para a dor. E nós, esteticistas, o que tem a ver essas vísceras? Se elas estiverem intoxicadas, se elas estiverem travadas, nós não vamos conseguir modular o cortisol. Para quê? Para que a celulite diminui. Nós não vamos conseguir trabalhar naquele abdômen para ajudar com que os probióticos funcionem, para ajudar que a constipação melhore e aí ela tenha uma redução de medidas com mais facilidade e ela tenha também mais facilidade para perder peso, uma regulação hormonal. Tudo isso a gente precisa entender que embaixo dessa pele existe sim neurônios, existe sim nervos, existe também órgãos que precisam ser olhados. E é isso que eu trago no conceito do método Lucivito. Então, Lu, o que uma dor no ombro direito tem a ver com um problema no fígado? Nós vamos aprender isso também hoje. Quais são os problemas que os nossos órgãos, onde eles estão ligados, a nossa coluna todinha, se ela tiver problema, algum órgão nosso vai ter problema. Se algum dos nossos órgãos estiver estagnado, nós vamos ter problema na coluna. Então, como a gente vai olhar articulações, como a gente vai olhar músculo sem olhar para as nossas vísceras, tá bem? Seja bem-vinda na nossa aula, Sandri. Tudo de bem? Maria, boa noite. Nós estamos falando sobre desintoxicação na estética e na massoterapia. E também nós vamos falar de terapias. Porque a terapia, se a tua cliente faz sessão de terapias, passa para um psicólogo, qual é a parceria que você pode fazer com os psicólogos, qual é a parceria que você pode fazer com o dentista, qual é a parceria que você pode fazer com o personal trainer, porque a nossa profissão, quando você descobrir o que está acontecendo com a tua cliente que não consegue perder peso, com a tua cliente que não tem energia, você vai com a tua cliente que tem depressão, que vive com esses músculos travados, que tem medos, que passaram por traumas. Nós passamos por uma pandemia, estamos passando, agora está tendo guerras. Como é que a nossa cliente está hoje? Como que você está recebendo essa cliente? Fora quantos abusos dentro de casa, dentro de trabalho, quantas clientes que vivem com abuso mesmo, que elas não conseguem relaxar. E chega dentro da tua clínica, o que você pode oferecer para ela? E quanto mais você oferece qualidade de vida, quanto mais ela melhora, quanto mais ela tem uma resposta benéfica ao estresse, mais ela vai conseguir lidar com o estresse que ela está passando. Seja bem-vinda, Pamela, Valéria. Ai, obrigada, Maria, obrigada, Simone. Vamos lá, se tiver alguma dúvida, pode ir passando, pode ir deixando ali para mim, tá bom? Então, por que o fígado é importante? Porque ele tem mais de 500 funções no nosso corpo. Ele é o maior órgão de desintoxicação do nosso corpo. 90% da desintoxicação é feita no fígado. Aí depois se espalha para rins e pele. E o outro órgão, que é a pele, e o fígado não consegue desintoxicar. Se o fígado não consegue desintoxicar, a pele termina a desintoxicação. Muitas vezes você tem uma acne e você faz todo o tratamento, mas se você não desintoxicou internamente, essa acne vai voltar. E você não consegue conter ela, que aí vai precisando passar por medicamentos
e outras coisitas mais. Quando você desintoxica de dentro para fora, a tua pele vai ter uma reação melhor. Outros benefícios também quando você conhece o nervo vago, onde ele passa. Muitas vezes tem uma acne no rosto, é porque o nervo vago, é por causa de um estresse, ele desregulou e aí aquela toxina tem que sair para fora. Boa noite, Meire, minha cliente querida, seja bem-vinda à nossa aula. Estamos falando de desintoxicação do fígado e do equilíbrio do nervo vago. Então, qual é a importância de manter o fígado saudável? O nosso fígado, ele renova a cada 8 semanas. E por que muita gente tem fígado intoxicado, problema no pâncreas, problema na vesícula? Porque a gente vai colocando toxinas. E essas toxinas vêm da onde, Lu? Vêm só da alimentação? Não. Essas toxinas vêm pelo ar que você respira, pelo creme que você passa e pelas tuas emoções. Então, quais são as emoções que você está tendo durante o dia? Quais são as emoções que você está guardando? Ela também traz toxinas, ela desenvolve toxinas no teu corpo. Outra coisa, o que você está assistindo, o que você está falando, isso também atrapalha o teu sistema, que é o sistema nervoso, para relaxar, e ele traz mais o que? Cortisol, ele segura mais toxinas. Conforme você vai tendo as emoções, vai mudando as suas respirações. Se não tem expiração suficiente, você vai segurando toxinas no corpo, vai diferenciando a tua variação cardíaca, os teus batimentos cardíacos, que também não consegue contrair o diafragma. E aí começa a ter alguns problemas que vai te levar a quê? A depressão, a síndrome do pânico e muitas vezes alguns fatores que você não consegue lidar. Então, tá travando para vocês aí? Vocês estão ouvindo bem? Gente, não esquece de compartilhar essa live. Traz maior número de pessoas se vocês acham que essa live é interessante para vocês, que essa aula vai fazer sentido na vida de vocês. Se você tem um problema na tireoide, nós temos que olhar também primeiro para o fígado, porque é lá que é produzido a T3 e a T4. Então, se o fígado está congestionado, se o fígado está intoxicado, você não consegue uma produção de T3 e T4. E aí, aonde você começa a ter problemas na tireoide. Muitas vezes você vai no médico, ele acaba aumentando a dose dos hormônios e continua o problema. Porque não está tendo produção, não está tendo desintoxicação. Então, não consegue levar o que o que a tireoide está precisando. Outra coisa interessante também, de 80% a 95% da serotonina, ela é produzida no intestino. Só que se o fígado está intoxicado, ele joga a toxina também para o intestino e aí você não consegue ter essa produção de serotonina. Então, qual é a consequência de um fígado intoxicado? O fígado, ele desativa o estrogênio desnecessário. Mas se a tireoide não estiver funcionando, o fígado intoxicado, ele não consegue modular o estrogênio. E quando a gente tem muito estrogênio no corpo, quais são os resultados desses estrogênios no corpo? Boa noite, Vera. Boa noite, Nice. Muito estrogênio no corpo. Nós precisamos do estrogênio para a pele, para o cabelo. Só que quando a gente tem ele em demasia, o que a gente vai ter? A gente tem inflamações, a gente tem celulite, a gente tem células adipostas com muita gordura. Aí onde a gente vai ter gordura localizada, dores nas articulações e cérebro cansado, pensamentos acelerados e confuso. Outro sinal que é bom você prestar atenção quando o teu fígado está intoxicado. Se você tem muito estrogênio no corpo, o fígado não consegue desintoxicar.
E quando a pessoa também tem candidíase de repetição, então você pode fazer todo o protocolo antifúngico, pode tomar antibiótico, aquela candidíase ela vai se esconder e o fígado está intoxicado, essa candidíase vai voltar. Então, quando você desintoxica o fígado, você também tira essa candidíase do teu caminho. O fígado é um ativador de enzima e é o produtor da bile. E quando a bile não está produzindo o suficiente, nós começamos a ter dor de estômago, que é o ácido clorídrico do estômago está com pouca produção de enzimas pancreáticas. E aí, as enzimas pancreáticas, quando o ácido clorídrico não estão funcionando, você começa a ter dor no estômago. E aí, consequentemente, o fígado começa a estagnar novamente. Isso faz com que todo o alimento que você ingere não consegue estar sendo separado e muitas vezes não consegue absorver os nutrientes. Então você pode comer bem, você pode pôr suplementos, mas se o fígado está intoxicado, você não vai conseguir absorver as nutrições que você está colocando no teu corpo. E aí, quando começa a faltar nutrientes nas células, as células começam a envelhecer. Se as células começam a envelhecer, você vai ter envelhecimento precoce. Muitas vezes o teu corpo vai reduzindo a qualidade de vida e o tempo de vida. Sente muito queimação, Nice? Fica aqui comigo até o final, que eu tenho bastante novidades para vocês que têm problema no estômago. Então, 50% da linfa está no ducto torácico. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui para mostrar para vocês. Eu não sei se você consegue ver. Aqui nós temos o fígado. Aqui, ó. E aqui entre o diafragma e o fígado tem uma linfa, que é onde ele recebe, o sistema linfático, ele recebe e passa todas as nossas toxinas também. Então, se o nosso fígado está intoxicado, o nosso sistema linfático vai estar intoxicado. Nosso sistema linfático intoxicado, o nosso sistema vascular também. Você percebeu que nada trabalha sozinho. Então, se um órgão está com problema, toda a teia em volta, todo o seu corpo está com problema. Não adianta eu ir fazer uma massagem ou tomar um omeprazol sem eu entender o que está acontecendo. Eu preciso ir direto na causa. Quando a cliente vem para mim, eu tenho o quê? Sintomas. Eu não sou médica, então eu não consigo ter um diagnóstico, mas eu tenho sintomas. E se eu tenho dúvida, eu posso encaminhar ela para o médico e para ela trazer os resultados. Mas se eu tenho sintomas, por onde eu vou começar? Por onde eu vou começar uma massagem? Se eu tenho uma cliente com o fígado intoxicado, como eu vou fazer uma criolipólise nela? Como eu vou colocar produtos químicos nessa cliente? Você vai ter resultado? Se o fígado está intoxicado, as linfas estão intoxicadas, eu vou desintoxicar, eu vou fazer uma drenagem nela. Para onde vai esse líquido? Se ela não toma água, o que vai acontecer com esse líquido que eu drenei? São toxinas em cima de toxinas. E aí a cliente sente mal-estar, ou você não consegue ter os resultados, porque você está começando o processo de um lado errado. É como se tivesse uma rede, você vai pescar o peixe e você vai tampar o buraco da rede com o peixe. Você sempre vai continuar fazendo com que esse peixe escape. Então, quando você começa a entender as tramas da rede, você vai tapando buraquinho por buraquinho, digamos assim, e vai fazer com que o corpo se autocure. Como nós falamos, cada parte do nosso corpo ele se renova
a cada semestre, a cada semana, a cada dia. O fígado é a cada 3 semanas. Então, a cada 3 semanas eu tenho um fígado novo. A cada 8 semanas, se eu não estiver enganado, eu tenho um intestino novo. Mas por que ele não está se renovando? Porque ele está intoxicado, porque as células não estão se renovando. E aí você começa a envelhecer precocemente. Cabelos brancos, rugas, dores, porque o teu corpo está intoxicado. Porque o corpo da sua cliente está intoxicado. Quando você desintoxica, você devolve energia, devolve vida e as emoções começam a se equilibrar também. Nós vamos entender um pouquinho mais quando for falar do nervo vago sobre as emoções. Alguns sinais que o teu fígado está pedindo ajuda. O que eu estou falando para vocês aqui são aulas que eu tirei de dentro do curso. Então, se vocês tiverem papel e caneta para anotar, vai fazer muito sentido, porque essa live não vai ficar gravada por muito tempo. Essa live vai estar dentro do meu curso do Método Lucy Victor, tá bom? Porque o que eu vou dar para vocês, o que eu estou dando para vocês é uma aula e não estou passando todo completo, porque são muitas coisas. No nosso curso completo são mais de 40 aulas, mais de 40 horas. Então, o que eu vou passar para você em 1 hora é o resumo, é o que você precisa entender. O que você anotar hoje, com certeza amanhã você pode aplicar na tua cliente e a semana que vem ela já vai te voltar com o resultado. Tá bom? Então, pega papel e caneta, compartilha essa live para mais número de pessoas. Se possível, para as nossas companheiras, esteticista, massoterapeuta, nutricionista, fisioterapeutas, personal trainer, terapeutas, que quando chegar no nervo vago eu vou explicar que as parcerias com terapeutas é fantástico, dentista e também com as suas amigas e vizinhas, porque as pessoas que vão entender, olha, eu vou falar aqui quais são os sinais que o teu fígado está intoxicado. Ela não vai conseguir fazer todo o protocolo sozinha, ela vai precisar da tua ajuda. Só que se ela estiver aqui na aula, ela também vai entender o que ela precisa. E aí quando ela chegar para você, você vai dar o protocolo completo, você vai ajudar ela a desintoxicar o fígado. Eu vou te explicar por que você precisa massagear o fígado. Então, ela pode até desintoxicar o fígado com alimentos, com chás que nós vamos passar, quais são os nutrientes. Só que se o fígado estiver estagnado, ele não consegue mover. Se você não ajudar ela a respirar correto, ele também não vai mover. Então você vai ter uma desintoxicação pela metade. E quando você faz toda a massagem, todo o protocolo completo, a desintoxicação é mais rápida, tá bem? Então, não esquece de compartilhar para mais número de pessoas e pega o papel e caneta. Anota aí quais são os sinais que você tem que perceber se a tua cliente está com o fígado intoxicado. Se a cliente chega com coceira na pele, se a cliente tem problemas de pele como psoríase, eczemas, se ela tem dor na palpação, o fígado fica do lado direito, embaixo da costela. A hora que você vai massagear, aquilo está inchado, ela sente dor, esse fígado está intoxicado. E se ela sentir uma dor um pouquinho mais forte, não toque. Primeiro desintoxica, pede para ela ir no médico e depois você continua o tratamento. Porque se ela já está sentindo, é porque ele está bem intoxicado. Outra coisa, se ela trouxe exames que o fígado está intoxicado, é porque o corpo dela já está desesperado. Porque nós, terapeutas, como eu trabalho com a visão chinesa, como eu trabalho com a visão oriental, toda doença ela começa no átomo. Então, quando essa doença ela já foi para um exame, quando ela detectou no exame, é porque o teu corpo está desesperado, tá bem? Então, preste atenção quais são os sintomas que ela vai trazer. Eczema, psoríase, coceira, esquecimento, mente confusa, olhos amarelados, fadiga crônica, dor de cabeça, sinusite, problemas crônicos de tireoide,
mau hálito, cabelo e pele muito oleosa, acorda entre 1 e 3 horas da manhã, queda capilar, porque não consegue ter reprodução de hormônios, muito ganho de peso, pele ressecada, pés e tornozelos inchados, hemorroidas, dor no corpo, especialmente do lado direito. Eu vou mostrar uma figura aqui para vocês. Esse aqui é o nosso fígado. Olha quantos ligamentos ele tem. Principalmente esse ligamento aqui, ele vai dar no umbigo. E ele vem, quando o fígado está estagnado, esse ligamento ele fica preso. Se ele fica preso, é como se, eu tô aqui, meu lado direito, ele vai repuxando, então todo o meu lado direito vai travando. Eu não consigo perceber isso, porque eu estou trabalhando com fibras, eu estou trabalhando com a face, é ela que está sendo repuxada. E aí é onde você começa a ter má fluido do teu lado direito, porque o fluido que está aqui está todo intoxicado, então as tuas articulações começam a ficar viscosas, esses viscos ficam pesados, e é onde a circulação não consegue passar. E aí é onde você começa a ter estagnação e começa a ter dores. Gente, desculpa que a minha boca secou. Então, o que mais que eu posso ter? Dor crônica na lombar. Lembra que eu falei para você que toda a nossa coluna é ligado, tem os ligamentos com o nosso órgão. Então, fígado tá aqui, a lombar, torácica lombar começa a ser repuxada, principalmente a lombar. Dor nas cervicais, na torácica 7, na torácica 10, na cervical 5, cervical 3. Urina escura. Cliente que se a urina está muito escura, você pede para beber água, essa urina não melhora, desesperada pro médico, porque porque ela já precisa passar por um protocolo médico, tá bem? Então, olhos amarelados, urina escura, primeiro o médico, depois com vocês. Vírus, se toda pessoa, quando ela começa a passar ela tem um estresse, essa herpes aparece, é porque o fígado dela está intoxicado. Tratando o fígado, a herpes vai embora. Então, quanto mais o teu corpo está sobrecarregado, quanto mais o teu corpo está estressado, mais o fígado fica sobrecarregado. Quais são as emoções que vão carregar o fígado? Raiva, ódio, frustrações. Então, Lu, eu faço exercício, eu como bem, eu não tenho abdômen protuberante, eu não tenho gordura no meu abdômen, mas o meu fígado está intoxicado. Vamos olhar as emoções, vamos olhar o que você está carregando. Dentro do método Lucy Vitor, nós temos a aula do perdão, a oração do perdão, nós temos o autoconhecimento de como você se identificar da onde está vindo essa raiva, aonde você vai, como você vai praticar o perdão. Bom, como eu vou resetar o fígado? Aqui eu falei dos problemas que você está tendo, que você pode ter no fígado, problema que a cliente pode trazer e você não ter o resultado. Então, como que eu vou melhorar a qualidade do fígado? Desculpa, gente. Então, se a cliente sente dor lombar, se a cliente sente dor no ombro direito, no quadril, é um dos motivos que o fígado pode não estar funcionando bem. Então, nenhum sistema trabalha sozinho, nenhum sistema adoece sozinho ou nenhum sistema se cura sozinho. Então, quando a gente cura o fígado, a gente cura vários outros sistemas também. Então, tudo se conecta com o fígado.
sistema linfático, sistema vascular, sistema musculoesquelético e sistema nervoso central, que é onde nós vamos falar sobre o nervo vago. O motivo pelo qual eu fui aprender sobre o nervo, sobre a desintoxicação do fígado, é porque eu errei muito, então eu tive que estudar muito, fiz cursos caros, tá? Fiz curso sobre desenvolvimento pessoal, fiz curso para entender as emoções, principalmente as minhas emoções. E aí foi aonde eu fui conhecendo que tudo tá ligado. E eu costumo dizer que o nosso corpo é uma máquina. O nosso cérebro tem o nosso hardware e a nossa alma é o nosso software. Então, o que a gente tem? No cérebro, a gente tem todos os neurônios. E no software, a gente tem a alma, a emoção. E o nosso corpo, se não estiver tudo conectado, tudo limpo, nós temos uma máquina que não se conecta com o nosso espírito. E aí, quando eu fui começando a entender essas ligações, e foi isso que eu quero passar para você no método Lucy Victor, que nós somos um todo. Eu não posso olhar para uma celulite sem olhar para quem é aquela pessoa que está carregando a celulite. Eu não posso olhar pelaquela pochete sem olhar quem é aquela pessoa que está por trás daquela pochete. Quais são as emoções que ela está trazendo, quais são as dificuldades que ela está trazendo. Quando eu tenho essa compaixão, eu entro com uma aromaterapia, eu entro com uns passos de massagem diferente. Só na respiração do nervo vago, nós temos mais de 6 respirações. Então, a dor, lembra uma coisa, anota para vocês, quando alguém vem reclamando de dor, ela não é uma causa. E sim o corpo dizendo, olha, tem alguma coisa aí que você precisa mudar. Tem alguma coisa aí que você precisa melhorar. É um pedido de mudança. Então, qualquer problema nos teus órgãos, geralmente você vai sentir no músculo. Então, a cliente vem com o ombro travado, a cliente vem com dores, cansada, porque internamente não está conseguindo refletir bem. E aí os músculos começam a buscar socorro, a suportar tudo aquilo. Aí você relaxa o músculo, ele manda uma resposta boa interna, só que interno tá tão sujo, não consegue receber essa resposta. E aí é onde você demora a ter resultados. É alguma coisa que tá me coçando a minha garganta. Tô com tantas luzes aqui, e o quarto um pouco abafado, provavelmente seja isso. Então, eu vou te mostrar o porquê que a gente precisa aprender a respirar. Cadê as minhas... Vou te mostrar onde fica o diafragma e aonde fica o fígado. Queria pegar uma foto melhorzinha. Mas você consegue, essa foto que eu mostrei aqui pra vocês conseguem ver o diafragma. E aqui, olha, tá o fígado, pâncreas, intestino. Então, quando esse diafragma tá travado, não consegue fazer os movimentos nas nossas vísceras. Como nós movimentamos os nossos braços, como nós giramos o nosso corpo, é assim dentro do nosso corpo. Tudo tem que se movimentar, tudo tem que se alongar. Se você vai colocando muita toxina, se você não vai respirando, se você vai preenchendo tudo que está ali com gases, com toxinas, com gordura, ele trava. E aí, se ele trava, vai começar a ter problemas. Então, quando você aprende a respirar direito, quando você vai tirando as toxinas, tirando aquelas gorduras desnecessárias, o corpo vai movimentando, os órgãos vão se movimentando. E aí é onde o intestino começa a melhorar, as toxinas começam a ir embora. É por isso, Lu,
Eu nasci, eu sei respirar, eu tô respirando. Isso é uma coisa que a gente nasce. Só que no meio do caminho a gente perde. A gente perde pelos traumas que a gente passa, a gente perde pelo que a gente assiste, pelo que a gente ouve, pelo ritmo do dia a dia. E isso é que a gente tem que ajudar a nossa cliente a entender como respirar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer numa massagem é como é que tá a respiração dessa cliente. Depois, a gente vai para as vísceras, a gente vai para o abdômen. Começa a apertar o abdômen, a tocar, fazer a palpação no abdômen. Você repara a face da tua cliente. Ela começa a espremer, ela começa a esticar. Pode ter certeza que ali tem problemas. Ali tendo problemas, você vai ter problemas no corpo, você vai ter problemas na emoção. Então, começar a massagem, respirar, ver o que está acontecendo aqui, qual a resposta que está tendo aqui, eu vou saber aonde eu vou massagear e como eu vou fazer a massagem. E também quais os aromas a gente vai poder usar. Tá bem? Isso eu acho uma... Aqui, achei. Isso aqui eu acho que é melhor ainda, ó. Tudo isso aqui é o diafragma. E olha onde tá o fígado. Aqui, junto que dessa veia, que eu esqueci o nome agora, tá passando também o nosso sistema linfático. Que aqui é onde tem o glândula maior, que corresponde, o glândula celíaco, que corresponde a todas as toxinas, que ajuda também na troca do oxigênio. Então, você tem que respirar pelo diafragma. Mas se você tem uma gordura visceral, se você tem muitas toxinas, você não vai conseguir fazer esse movimento. É aí aonde entra a massagem. Ensinar a cliente a respirar e ajudar a cliente a fazer a massagem. A ensinar ou fazer a massagem para a cliente para que desestagna, porque o fígado está ali colado nesse diafragma. Na verdade, ele tem que estar separado por essas ligações. Só que, conforme vai enchendo de toxina, isso aqui vai travando. E aí, por mais que você ensine a cliente a respirar, ele não consegue movimentar. E com a massagem você vai conseguir desestagnar e fazer com que ela consiga a respirar melhor. Tá bem? Ou vamos ver se eu tenho mais alguma coisa. Tem alguma dúvida, gente? Eu tô falando demais, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tá fácil para entender? Então, quando eu vou avaliar o fígado da cliente, se ela sente dor, ele pode estar muito intoxicado, inflamado ou com gorduras viscerais. Mas no exame de sangue, quando as enzimas do fígado aparecem alteradas, é porque ele já está gritando, como eu acabei de dizer para vocês agora. Os músculos começam a sobrepor, começa a sentir as dores. E normalmente a cliente vai sentir dor próximo ao fígado, que são as dores abdominais, o psoas, o oblíquo, o glúteo, o colo, os ombros, as pernas, principalmente do lado direito, mas também pode ser do lado esquerdo. Vai depender do tanto que ele está intoxicado. Então, na aula da desintoxicação do fígado, nós vamos aprender qual é o caminho das toxinas, como é que ele passa, quais são os transportes, como que as toxinas são metabolizadas. Esse gráfico vai estar dentro lá do curso e a gente vai explicar para você entender quais são as toxinas, como é que ela trabalha e como que você vai liberar ela. O fígado precisa de motricidade, ele precisa de movimento. Então, uma das razões do fígado intoxicado ou estagnado é quando ele está sobrecarregado, que ele não consegue mover, tá bem?
Bom, nós vamos entrando para a segunda parte da anatomia do fígado. Eu vou passar algumas dicas para vocês de como vocês ajudarem a desintoxicar o fígado e depois nós vamos pro nervo vago. O que você vai aprender no curso do método Lucivito? Como desintoxicar o fígado? Por que ele é importante? Por que eu preciso entender como desintoxicar o fígado? Qual é a amplitude dos movimentos dessa cliente? Quais são os exames que você vai fazer? Quais são as rotações? Como é que ela consegue virar? Se ela está torta, quando você coloca ela na maca, ela consegue deitar reta? Qual é o ângulo dela? Os oblíquos, a fáscia, que é essa aqui que eu te mostrei, como que a gente vai trabalhar essa fáscia. A lombar, o latíssimo dorso, como que ela está sentindo, quais são as flexibilidades dela. Então, quais são os pontos de estimulação, o que é o nervo frênico, como trabalhar, como massagear o fígado. E quais são as emoções do fígado, qual é a aromaterapia que você vai usar no fígado, qual é a respiração, quais são os sons, porque através do som que sai na garganta faz a vibração de cura. O que eu trago para vocês? Como eu expliquei para vocês, a cada ciclo nosso corpo renova. Se ele está desintoxicado, se ele está nutrido, você vai ter um corpo renovado, um corpo saudável. E aí ele por si só se cura. Quando a gente faz um machucado na pele, passa alguns dias, essa pele sarou, essa pele ferida, ela cicatrizou. Mesmo isso também acontece dentro dos nossos órgãos. Mas para isso, ele tem que estar desintoxicado. Para isso, você tem que estar com as emoções saudáveis. E é isso que a gente faz no método Lucivito. É equilibrar o teu corpo para que o teu corpo sozinho se cure. É entender como ele funciona. E aí, por que a massagem, Lu? Lu, eu preciso de nutrição, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, mas por que eu preciso da massagem? A massagem é uma ferramenta. E qual é a importância da massagem? A massagem tem o toque. O toque, para quem conhece, também tem a imposição de mãos. O poder das mãos, da energia entre a terapeuta e o cliente, esse poder traz cura, esse poder aumenta a ocitocina, esse poder libera a serotonina, esse poder do toque na mão, do toque das mãos. A consciência que você, terapeuta, tem, do poder que você tem ao tocar a tua cliente, é aonde vai trazer a cura, é aonde vai trazer o bem-estar, é aonde vai trazer desejo da cliente se cuidar, desejo da cliente se amar mais e buscar o melhor para ela. Só que para isso você tem que conhecer o que você está fazendo. Quando eu aprendi massagem, eu aprendi os movimentos, eu aprendi os músculos, só que eu esqueci que embaixo desse músculo tem inervações, que embaixo desse músculo eu tenho vísceras, eu tenho órgãos, e se eles não estiverem funcionando, de nada serve eu conhecer os músculos. Eu digo para vocês, é muito interessante você saber o nome de cada osso, de cada músculo, de cada interseção. Só que se você não saber as emoções, porque aquele músculo está rígido, é melhor você não saber nada de nome de músculo. Porque não faz sentido você saber o músculo se você não sabe por que você vai usar ele. Então, é isso que eu quero que você traga. Desapega de nomes, desapega de nomenclatura. Apegue no ser humano que está ali diante de você, que está pedindo socorro. E aí, a hora que você tem essa empatia, a entender a dor dela, você vai sim entregar o que ela veio pedir, mas você também vai entregar o que ela precisa. Então, o que significa isso, Lu? A cliente veio para tratar uma celulite? Sim, você vai entregar
o tratamento de celulite para ela, mas você vai entregar a melhora da qualidade das emoções que estão por trás dessa celulite. Você vai entregar uma boa noite de sono, você vai entregar energia, você vai entregar autoestima e qualidade de vida. E rejuvenescimento também, é claro. Gente, tô falando demais, vocês estão gostando do que eu tô falando? Tá fazendo sentido? Ou para vocês tá muita coisa, ou tipo, não faz muito sentido? Deixa os comentários aqui para mim, compartilhe. Bom, Lu, o que eu preciso então para melhorar, para desintoxicar o fígado? Primeiro, água com limão. Água com limão é um detergente para desintoxicar esse fígado. Lu, eu tenho problema de estômago e não consigo tomar água com limão. Começa dividindo esse limão em 4, em 5, em 6. E cada dia que você vai tomando, você vai aumentando e você vai ver que essa acidez, esse ácido clorídrico vai começar a equilibrar e vai diminuir esse problema no teu estômago. Tenho muitos suplementos para passar, mas primeiro nós temos etapas. Nós temos a primeira etapa de desintoxicação, depois a desestagnação, depois a nutrição. Então, primeira coisa para desintoxicar, dentro do método Lucivitor você vai conhecer bastante coisa. Você vai bastante informações e bastante produto para você usar. Primeiro você vai começar com a água com limão. Depois você pode incrementar um magnésio, um ácido fólico, um colina, um metionina, um glutationa, mas isso a gente vai explicando dentro do método Lucivitor. Mas Lu, eu quero começar hoje, eu tenho uma cliente minha que eu tenho certeza que ela está com o fígado intoxicado. Primeiro, chegou na massagem, ensina ela a respirar e pede para ela tomar água com limão em jejum de manhã. Você vai ver que só você fazendo isso, a cliente em uma semana vai melhorar muito. Minha cliente não toma água. Um pouquinho de hortelã, um pouquinho de água com limão e vai aos pouquinhos até que essa cliente tome água. Porque imagine... vou explicar uma coisa bem chula para vocês. Se você não toma água, essa água que está aqui dentro do corpo, 70% do nosso corpo é água. Então eu preciso estar renovando. Se eu não estou tomando água, essa água vai ficando... Você já viu um aquário? Se você tampa o filtro dele, que são os nossos linfáticos, tá tudo estagnado porque não tem água, tá cheio de toxina. E aí eu não coloco água, então eu deixo aquela água ali dentro, aí as minhas bactérias, as minhas microbiotas vão soltando as fezinhas, os cocozinhos. O intestino já não consegue mais pegar água porque não tem, então aquela água do intestino vai sendo renovada e você fica o quê? Com água de fezes no teu corpo. É basicamente isso. Então, tenta explicar o melhor para tua cliente para que ela consiga tomar um pouco mais de água, tá bem? O fígado produz entre 25% a 50% da linfa. Então, se o fígado está sobrecarregado, ele carrega o sistema linfático, que sobrecarrega o vascular. Então, clientes que têm muitos vasinhos, clientes que têm problema vascular, presta atenção no fígado. Clientes que têm imunidade baixa, problemas de imunidade, dores nas pernas, no joelho, tornozelo, ombro e pescoço. Olha o fígado primeiro. Quando o sangue e a linfa fluem livremente, os tecidos podem desempenhar as suas funções fisiológicas sem impedimento. Quando acontece um trauma físico-emocional, o tecido se contrai. Então ele torce, ele se comprime. Então o fluxo do fluido fica obstruído. Então se eu passo por um estresse profundo, então tudo aquilo já trava. Meus ombros, meus músculos travam. Só que se a minha saúde intestinal, o meu fígado está bem, ele consegue mandar informação para o cérebro
que tá tudo bem. Então você passa por esse estresse com mais facilidade. Só que se você recebe um choque e você internamente já não tá bem, não tem resposta boa para passar para o cérebro. E aí é onde você entra num estado de pânico, é onde o teu estresse, sabe aquele ditado que tempestade num copo d'água? Sim, porque você já tá extravasada. Então acontece algo, você já não sabe mais como lidar. E isso aumenta as ruas do teu estresse. Então, anota aí que você pode indicar para tua cliente: respiração, água com limão e extrato de alcachofra. Também vai ajudar bastante. Agora nós vamos passar para a parte do nervo vago. Tem alguma dúvida do fígado? Fez sentido? Gente, anota, compartilha para mim com o maior número de pessoas, para o Instagram descobrir que faz sentido o que eu tô falando para vocês. Então, eu vou falar um pouquinho do que é a massagem do método Lucy Victor. Lu, mas por que serve o método Lucy Victor? Para quem que eu vou indicar? Ele é um método separado. Ele é um método que vai encaixar em qualquer tratamento seu. Então, antes de qualquer tratamento estético ou de dor, você precisa desintoxicar. E é onde entra o método Lucy Victor. Ele vai ajudar na celulite, na gordura localizada, vai definir as curvas corporais, nas emoções. Ele ajuda na depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Na circulação, ele melhora a circulação sanguínea. No rejuvenescimento, ele elimina as células mortas, então ele proporciona oxigenação nas células e tecidos, auxiliando no processo de eliminação da gordura do organismo. Dá uma melhor definição e modelagem corporal, ajuda o corpo a eliminar líquidos, toxinas, inchaços, auxilia no intestino a funcionar de maneira correta, melhora o tônus muscular. E dentro do curso você vai aprender fisiologia, bioquímica, e você vai entender por que você não estava tendo resultado e como ter resultado através do método Lucy Victor. Como que eu trabalho? Eu trabalho com uma tríade, respiração, que é também entre o nervo vago. Nós vamos aprender ele um pouquinho agora. Desintoxicação do fígado e sistema linfático. O sistema linfático, eu não estou dizendo a drenagem linfática. Nós vamos sim fazer a drenagem linfática, mas nós vamos entender do sistema linfático. Onde ele está, como eu vou trabalhar ele, onde tem sistema linfático profundo, como eu vou trabalhar esse sistema linfático. Sabe aquela massagem que você ficava horas massageando, que você, em vez da cliente emagrecer, você emagrecia? Não é necessário. Se você souber aonde abre a torneirinha desse corpo, você desincha a cliente antes mesmo de começar a massagem. É incrível, gente. Quando você sabe como o corpo funciona, você faz o simples e o simples tem resultados fantásticos. Com esses três conjuntos, o que a cliente vai ter? Qualidade de vida, emagrecimento, emoções equilibradas. E o que você vai ter? Resultados financeiros, que é o que nós buscamos. Que por mais que nós amamos o que fazemos, nós entregamos qualidade de vida, nós queremos o bem-estar do outro, isso é uma energia que nós estamos doando. E qual é a energia de troca que nós vamos receber? É uma energia em forma de dinheiro, que é o que nós precisamos. Então, quanto mais eu entrego, mais eu recebo. Então, se a cliente vem para fazer uma massagem de relaxamento e ela sai com um conhecimento que ela vai ter noites de sonos melhores, que ela vai ter libido melhor, que ela vai ter fertilidade, que ela vai ter alívio de dores de cabeça, alívio de fibromialgia,
alívio das emoções, aprender o que é perdoar, aprender o que é amar, aprender o que é paciência, como é que você vai cobrar R$30 numa massagem? O que eu vou ensinar para vocês aqui, eu posso trazer estudo de caso de alunas que atendem aqui em Londres, que ela cobra 250 libras a sessão de massagem. Sabe quanto custa a libra hoje? Ela tá 6 por 1. Então, multiplica aí 250 vezes 6. 1 hora de massagem. Então, o que eu tô entregando para vocês é qualidade de vida. Ninguém entrega. Vocês são esteticistas, vocês são massoterapeutas, vocês vão fazer uma massagem em algum lugar, vocês sabem o que vocês recebem. O que eu tô entregando para vocês vai além de uma massagem. É um novo conceito. O que eu trouxe para vocês aqui são estudos, são cursos que eu fiz, são técnicas que eu aprendi com massoterapeutas, com osteopata, com naturopatas, com homeopatias, com homeopatas. Então, tudo que eu trouxe para vocês são coisas do mundo de médicos para nossa massagem, para o nosso conhecimento, para nós entender como tratar a cliente. Agora vamos aprender um pouquinho sobre o nervo vago. O nervo vago, o primeiro princípio de uma cura eficaz do seu sistema nervoso. É ele que ajuda onde o seu sistema nervoso deve ser acalmado. E o nervo vago faz isso. Então, se o nervo vago estiver funcionando bem, se ele estiver no tom certo, do contrário, você permanece no domínio do sistema nervoso simpático. Ele é responsável pela calma, saciedade, repouso e digestão. E lutará para se curar. Você não poderá se curar quando seu corpo está apenas se defendendo. Então, se eu passo o meu tempo todo me defendendo, não só emocionalmente, se tudo que eu coloco no meu corpo tem que se defender, se o que eu como, o que eu penso, o que eu falo, o meu corpo não consegue absorver, ele tem que mandar nas células cortisol para se defender. O que isso acontece? Isso vai te trazer mais toxinas e isso vai trazer doenças, isso traz doenças crônicas. Aonde entra o nervo vago? O nervo, dentro dessa parte aqui, do nosso do nosso crânio, nossa caixa craniana, existe 12 nervos. Dentro do curso do nervo vago, nós vamos aprender os 12 nervos e como massagear cada um deles e o que você vai ter de melhoras. Melhoras na visão, audição, zumbido, tontura. Esses músculos, quanta gente tem bruxismo, isso trava toda essa parte, toda a nossa cervical. Como vamos massagear? Isso na primeira sessão a cliente já consegue dormir melhor, a cliente já consegue viver melhor. Eu tive clientes que tinha mais de 5 anos, não conseguia virar o pescoço. Com uma sessão, a dor desapareceu. Então, como que nós vamos entender isso? Onde começa cada nervo? Por que ele é importante em cada movimento do nosso corpo? Se você trabalha com terapias, quantas pessoas, como eu já falei no começo da live, passaram por traumas? Mulheres que passaram por traumas ou que viveram ou vivem com traumas. Quando você trabalha o nervo vago, equilibra o nervo vago, você leva bem-estar para ela de uma forma onde ela vai conseguir força para trabalhar nesse trauma, para receber esse trauma diferente, para ressignificar esse trauma. Então, o que eu não sei se eu estou conseguindo passar para vocês o benefício que esse nervo vago tem. O fígado, ele é muito importante, como eu já falei para vocês. Ele tem mais de 500 funções. Só que o nervo vago, ele traz conexão do cérebro para o intestino e do intestino para o cérebro. Ele é o nervo mais longo que nós temos. E aí ele vai ramificando em todos os nossos órgãos. Então, cada emoção, cada toxinas que tem nesse órgão, ele vai levar para onde?
para o cérebro. E aí é onde vem o quê? Depressão, mente confusa, cansaço, fadiga. Então, o nervo vago é o nervo mais importante do corpo. Se ele não funcionar bem, nada vai funcionar. Se este nervo não funcionar, nenhum nervo vai funcionar. E da onde ele começa? A gente vai aprender sobre embriologia. Onde ele começou, por que ele é importante, por onde ele passa e quais são os resultados. Então você aprenderá uma conexão poderosa para curar pessoas sobre o desenvolvimento e o desempenho do nervo vago. O que eu quero trazer para vocês? Que a gente não precisa fazer parceria só com nutricionista, só com farmacêuticos, com spas, mas nós podemos fazer parceria com psicólogo. Por quê? Porque quando a cliente vai tratar um trauma com o psicólogo, esse trauma ele está alojado na fáscia. E essa fáscia responde, recebe, tem norocepções com o nosso sistema nervoso central. E quando você traz esse trauma, ele fica na pele, ele fica nos nossos músculos. Quando você sabe qual é o trauma, como massagear, você consegue liberar esse trauma do corpo da cliente. E aí ela consegue ressignificar. Ela vai esquecer esse trauma? Não, mas ela vai conseguir ver com mais alívio, ela vai conseguir entender o que aconteceu com ela e como ela vai viver com isso. Vai ficar muito mais fácil. Então, nós temos parceria com terapeutas, com psicólogos, nós temos parcerias com dentista. Quantas pessoas têm trauma de dentista? Se você trabalha parcial com dentista, você pode trabalhar todo esse nervo. Quantas pessoas gastam horrores com botox e não consegue diminuir a dor que tem na tensão mandibular? Você sabendo massagear o nervo vago, você solta toda essa tensão. Você sabendo como trabalhar o nervo vago junto com o dentista, ele vai conseguir quebrar esse círculo de medo que o cliente tem no dentista, e aí os tratamentos deles também vão ser melhor. Como que você vai trabalhar dor na cervical? Hoje todo mundo trabalha no computador, isso aqui vai pesando. Como que uma massagem vai poder liberar isso? Outra, Lu, eu sou psicóloga, eu sou terapeuta, eu não posso tocar no cliente. Você pode ensinar essa massagem para o teu cliente. Você pode atender online. Você não precisa tanto a desintoxicação do fígado, quanto a drenagem linfática, quanto o nervo vago. Você pode ensinar a cliente a fazer. Então você pode fazer atendimento online também. Então eu estou trazendo um leque para vocês, um novo conceito de massoterapia que vai mudar a tua vida, tanto financeira quanto a tua vida também pessoal, porque eu sou esteticista, eu sou massoterapeuta, eu não consigo fazer massagem em mim. Só que se eu sei como massagear o nervo vago, se eu sei como fazer uma drenagem linfática, eu posso fazer isso em mim todos os dias. Em 10 minutos eu tenho uma energia que eu não sei te dizer como. Eu tenho filhos, eu tenho casa, eu tenho estética. E depois que eu aprendi a massagear o meu nervo vago, a me desintoxicar através da drenagem linfática, em 10 minutos todos os dias, eu consegui desinchar, eu estou conseguindo emagrecer e fora aquela mente confusa, fadigada, eu já não tenho mais. Então, como que a gente vai fazendo? Nós temos aqui a Jacira, eu não sei se ela está aqui ainda, mas ela deu um depoimento fantástico, que depois a gente vai ver ela falar também, para vocês entenderem o benefício de massagear o nervo vago. E o que a Jacira fez foi somente com as lives que a gente estava fazendo na semana. E ela já teve resultados. Então, vamos lá. O que eu vou ganhar? Quais são os benefícios do nervo vago? Eu vou ajudar minha cliente a perder peso. Vou ajudar cliente que tem falta de energia. Cliente que tem falta de libido, sente o corpo travado. Se você trabalha
numa ginástica, numa academia, se você trabalha com o nervo vago, aquelas pessoas que querem fazer yoga e não conseguem fazer, não tem amplitude de movimentos, quando você trabalha o nervo vago, ela se sente leve, ela destrava e ela consegue fazer a melhoria dos movimentos. Insônia. Para mim, para todas as minhas clientes, o melhor remédio foi eu aprender a aplicar o nervo vago. Como que eu aplico kinésio no nervo vago, qual é a aromoterapia que eu vou aplicar no nervo vago, como que as emoções vão atrair o nervo vago. E aí eu consigo equilibrar, trazer esse equilíbrio também. Então, ansiedade, depressão. E deixa eu ver aqui que tem mais alguma coisa. Tem muita coisa aqui para trazer para vocês pro nervo vago. Gente, quanto tempo eu já tô aqui na live? Não sei se ela vai cair. Eu tenho mais uma meia horinha aqui de live ainda para explicar para vocês. Então, eu vou explicar um pouco do que é o nervo vago e depois vou te falar da novidade que eu tenho para vocês. Então, o nervo vago é o protocolo da redução de estresse. Então, eu tratando o fígado, o que eu vou tratar? Eu vou desintoxicar o corpo. Eu vou também ajudar nas minhas emoções, eu vou renovar o meu corpo, eu vou renovar a minha saúde. Agora eu vou tratar também o nervo vago. O que eu vou trazer? Eu vou renovar a cliente, eu vou diminuir a carga de estresse da cliente. Então, quantas vezes por dia você se prepara para lutar e fugir? Milhares, né? Hoje a gente não luta contra o leão, contra o tigre, mas a gente luta para sair da cama, a gente luta para entrar no trabalho, a gente luta no tráfego, no trânsito. Então, quantas coisas a gente tem que lutar todos os dias? E como você equilibra isso? Como a tua cliente consegue equilibrar isso? Como você consegue enxergar o estado de estresse? O que é um estresse para um, não é o estresse para outro. Por quê? Vai depender de como o nervo vago está afetado. Então, como você minimiza as possíveis consequências desse estado, desse teu paciente? Você parte direto para o controle da dor? O que eu quero dizer com isso? Se a cliente chega muito estressada, se a cliente chega com dor, você vai direto massagear onde está a dor? Pode me responder aí. Vocês vão direto massagear onde está a dor? Se a cliente chega direto com dor nas costas, vai direto massagear onde está a dor? Se você conhece a fundo o nervo vago, você vai entender que não é assim que o nosso corpo funciona. E é isso que eu quero explicar para vocês. O nervo vago, ele percorre grande parte do nosso corpo e está diretamente relacionado às nossas emoções. Então, você tem que preocupar com a adrenalina, mas se ocupe com a acetilcolina e com o nervo vago. Nós vamos entender o que essa acetilcolina tem a ver. O nome nervo vago vem do latim vagar, que ele é uma estrutura que ele passeia pelo corpo. Deixa eu ver se eu tenho uma foto dele aqui. Eu tenho tanta informação que eu acabei me perdendo da foto. Mas ele sai aqui, ó, do nosso tronco. Como eu falei para você, nós temos 10 nervos, 12 nervos. Ele é o 10º. Então, ele sai aqui de trás da orelha. E aí ele sai junto com a linfa auricular, com a occipital. Então, olha a importância de você entender da desintoxicação também. E aqui atrás vai ter o lóbulo temporal, onde está a hipófise, que tem os hormônios do crescimento, aonde tem o tronco cerebral, que ajuda no sistema nervoso central, na deglutição, na respiração, nos batimentos cardíacos e na medula espinhal. Aí ele vai passando pelo pulmão, coração, fígado, rim, pâncreas, baço e chega até o intestino. Ele é dividido em 2. Então, ele sai tanto da direita quanto da esquerda.
e ele vai se ramificando. A estrutura vagueia pelo corpo. Do lado direito, ele interage com o fígado e com o pâncreas. Lembra que eu falei das dores do lado direito? E do lado esquerdo, a outra ramificação chega no coração, o baço, estômago e vai até o intestino. E ambos os lados, quando ele vai descendo, ele passa pelos pulmões, rins, e esse nervo, ele sai aqui atrás da orelha e ele sai junto com a linfa, com a auricular posterior e com a occipital. E desce por cada lado do nosso corpo e atravessa o tórax e vai até o nosso abdômen. Ou seja, ele se conecta com o tronco cerebral e todos os órgãos essenciais. Isso, Vera, começa abrindo os gânglios. Isso é para drenagem linfática. Mas quais são os caminhos do nervo vago? Como é que você vai massagear? Aonde que você vai pegar cada ponto do nervo vago? Outra, como você vai saber também, nós vamos aprender isso dentro do método Lucy Victor, se o nervo vago ele está com tom vagal alto ou se ele está baixo. Se ele estiver muito alto, eu não vou ativar esse nervo de novo, porque eu vou estressar mais a cliente. Se ele está baixo, eu tenho que levantar, eu tenho que equilibrar. Como eu vou equilibrar? Qual é o tipo de respiração? Qual é o tipo de massagem? Qual é o tipo de aroma? Qual é o tipo de suplementos que eu vou usar para ajudar a equilibrar esse tom vagal? Tudo isso nós vamos aprender dentro do método Lucy Victor. Então, ele se compara, o nervo vago, ele se compara a uma grande rodovia. É como se fosse uma ramificação com milhares de fibra ótica, igual da internet. Né? Aquela ramificação ele vai, e por onde ele vai passando, ele vai pegando informação. E essa informação ele vai jogando para o cérebro. Então, quando ele passa pelo nervo vago, que ele passa pegando as informações de todos os órgãos para jogar para o cérebro, ele vai precisar do quê? Do sistema nervoso simpático e do sistema nervoso parasimpático. O que é o sistema nervoso simpático? É aquele que nos deixa preparado para ação. Tipo, eu acordo, é onde o cortisol trabalha junto. Eu preciso acordar, então vamos lá, o simpático vai trabalhar. Eu preciso ter uma resposta, o simpático tem que funcionar. Só que aí, se eu tiver sempre ligado, sempre, o parasimpático desconecta. E aí o que acontece? Ele tem que começar, o parasimpático tem que funcionar como interruptor para desligar esse mecanismo voluntário. O que significa desligar? Colocar um descanso, um relaxamento, recuperar a frequência cardíaca, a respiração, a pressão arterial. E com isso, o nervo vago está trabalhando junto com o sistema nervoso parasimpático e o simpático. Então, 80% dessas ramificações são fios sensores, que significa que o nervo vago vai fofocando tudo que tem no corpo. Então, se eu tô com o fígado intoxicado, ele passou aqui no fígado. Ele vai levar o que para o cérebro? Toxinas. Aí você passa um estresse, um trauma. O teu cérebro, ele tá inflamado, ele tá intoxicado. Ele vai receber como essa resposta de trauma, de informação? Ele vai receber como outra toxina. E aí vai aumentar mais o teu sistema nervoso, vai aumentar mais a tua depressão, vai aumentar mais o caos. Então, quando a gente desintoxica, quando a gente equilibra, a gente consegue também ter equilíbrio das emoções. O sistema parasimpático é o nosso parceiro de redução de estresse. Então, qual seria o papel do nervo vago na ansiedade e depressão e estresse? Como pode ajudar o nervo vago a informar o cérebro que está tudo bem? É aqui que a gente entra. É aqui que a gente entra a ensinar a trabalhar a cliente, como que ela vai receber esse estresse. Respiração e a massagem.
como que eu vou ensinar essa cliente a respirar, quais são as respirações, nós vamos falar um pouquinho dela hoje, e quais são as massagens que a gente vai ajudar o cérebro a acalmar e a receber esse estresse de uma maneira menos agressiva. Então, a respiração longa é aconselhável no nervo vago, mas é na expiração que se dispara a resposta do relaxamento. Então, a atividade vagal está no seu potencial máximo quando você inspira, mas quando você expira, é onde deixa o ritmo cardíaco mais lento, e aí é onde a gente entra com a massagem, e aí é onde a gente acalma essa cliente. Então, vamos lá. Então, nos tratamentos de dor, primeiro a gente vai ocupar com o nervo vago, depois passar para um tratamento. Num tratamento de redução de medidas, primeiro desintoxicar fígado e equilibrar o nervo vago, depois o tratamento de medidas. Você vai ver que o resultado vai ser muito rápido. Você vai ver que a transformação da tua cliente já vai ser na primeira sessão. Não eu tô falando de medidas, daquelas fotos de você deixar aquele quadril, aquele abdômen lindo, que muitas vezes aquela foto nem é verdadeira, porque depende do ângulo que você pega essa foto. Quando você faz todo esse trabalho, a cliente vai desinchando naturalmente e o corpo vai contornando. Perfeito, nada doer sozinho. Drenagem sem trabalhar a parte sistêmica mental não funciona. Sim, Jane, tudo se liga, intestino, nervo vago, circulação, linfa, respiração. Ai, obrigada, Jane. Me ponha, coloque aqui, gente, vocês são fisioterapeuta, massoterapeuta, estética, e colocam dúvidas também. Eu quero ver se eu tô passando muita coisa, ou se eu não tô passando o suficiente. Se vocês têm dúvida, pode colocar aqui, tá bom? Então, vamos falar sobre o tônus vagal. Como nós vamos medir isso? Se a gente não vê, como que a gente sabe que o tônus vagal está baixo ou está alto? No método da ressignificação do nervo vago, a gente tem mais de 6 tipos de respiração. Então, o som que sai da garganta, ela entra com a vibração de cada órgão e envia para o nervo que ele percebe que essa resposta, qual a resposta que ele precisa enviar para o cérebro. Um estudo científico foi comparado que um atleta e pessoas felizes têm um tom vagal alto, comparado com as pessoas sedentárias, com depressão e ansiedade, que têm um tom vagal baixo. E esta técnica que eu vou ensinar para vocês, que vocês vão aprender, também ajuda dependentes químicos. Dependentes químicos, dependentes tanto quanto álcool, drogas, remédios, como que quando a gente aumenta o tom vagal, quando equilibra o tom vagal, ele começa a sentir o bem-estar, ele começa a sentir bem, e aí ele não vai precisar tanto das drogas. A variabilidade da frequência cardíaca, que é o VFC, é um marcador significante validado para aferir o equilíbrio entre o sistema nervoso simpático e parasimpático, permitindo estudar a sua influência em diversas patologias. O sistema nervoso autônomo segura o funcionamento de inúmeros processos necessários à homeostasia, como o controle da frequência cardíaca, a frequência respiratória, secreção de enzimas digestivas, peristaltismo intestinal, tônus muscular e vascular e muitas outras funções. Então, essas funções são coordenadas de forma inconsciente por circuitos neurais, havendo 2 ramos antagônicos. O sistema nervoso simpático, que utiliza a catecolaminas como neurotransmissores e é responsável pelo aumento da frequência cardíaca, entre outras funções. E o sistema nervoso simpático assegura a sobrevivência em situações de estresse profundo ou traumas, que é aquele onde prepara para lutar ou fugir. E aonde entra o sistema nervoso parasimpático? Ele usa
Ele utiliza a acetilcolina como seu neurotransmissor. E sua função principal é conservação de energia e reparação de tecido e digestão e absorção de nutrientes. Então, quando o nervo vago passa pela faringe, pela laringe, quando o nervo vago passa pelo esôfago, se ele está desequilibrado, não tem acetilcolina, não consegue mandar mensagem para o sistema parasimpático. E aí você pode ter uma ótima alimentação, mas o teu corpo não consegue absorver nutrientes. E aí você vai fazer um teste de vitamina D, essa vitamina D está baixa, um teste de vitamina B12, B2, zinco, que é o que ele precisa também, ele não tem. Então, quando você desintoxica o corpo, você equilibra as tuas emoções, você consegue absorver também os nutrientes e você consegue trabalhar a sua digestão. No sistema cardiovascular, a ação do sistema nervoso parasimpático conduz uma diminuição de frequência cardíaca e de pressão arterial no tom vagal. Então, o tom vagal ele também ajuda a equilibrar a pressão arterial. A ativação do sistema nervoso parasimpático confere um certo grau de irregularidade da frequência cardíaca, fruto de sua respiração, da sua influência da sua respiração e, consequentemente, nas pressões do enchimento das câmaras cardíacas, que é um fenômeno conhecido como arritmia sinusal. E quando esse tom vagal está maior, essa frequência de variação cardíaca, ela tem esse poder de atrapalhar também o teu equilíbrio emocional. Então, pelo contrário, se o efeito do sistema nervoso simpático se opuser em cada variação cardíaca, ela será reduzida, sendo assim conseguimos medir a capacidade e a resiliência de cada indivíduo em frente ao estresse. Então, entendeu a importância do nervo vago no estresse? Aí você vem para a estética. Se a cliente vive uma vida estressada, se a cliente passa por trauma na casa dela, se a cliente passa por trauma no trabalho dela, aí você vai fazer uma modeladora nessa cliente. Você vai trazer o que mais para essa cliente? Mais estresse. Vai aumentar mais o que? Vai aumentar mais cortisol. Vai desequilibrar todo esse nervo vago. Em vez de você trazer bem-estar para a cliente, você vai trazer traumas. Se a cliente chega aqui, uma cliente que deita na tua maca, que não sai do celular, não sabe respirar, e você tá ali socando um bambu nela, socando... Não faz sentido, gente. Não faz sentido algumas massagens que a gente vê hoje. O que eu estou trazendo para vocês é um novo conceito de qualidade de vida, de bem-estar. O que eu estou trazendo para vocês hoje é para tirar vocês de um nível de massoterapia, um nível de estética e levar para um nível clínico, um nível de raciocínio clínico. Para você entender, o menos é mais. Quanto menos você trazer dor para essa cliente, mais resultado você vai ter. Você não precisa, mesmo um tratamento de dor, trazer mais dor para ela. Numa sessão do método Lucy Victor, você consegue aliviar aquela dor sem trazer dor. Consegue entender? Eu espero, acho que eu não estou perdendo nada. Eu parei de receber as informações aqui. Acho que travou o meu celular. Vocês estão me ouvindo? Bom, eu vou continuar. Essa aula vai ficar gravada por poucos dias, tá bom? A gente depois vai entrar dentro da plataforma dos alunos. Quem continuar comigo aqui até o final, eu tenho uma novidade para você, que eu acho que você vai gostar. Vamos lá, vou terminar aqui. Mais um pouquinho, eu já estou terminando as aulas. As aulas são tantas informações que eu não sei nem por onde começar, pra falar a verdade para vocês. Eu queria tanto que vocês entendessem o nervo vago, eu queria tanto que vocês entendessem como massagear ele, porque foi o que mudou a minha vida, esses 3 passos. Eu fiz milhares de cursos,
tá? Eu não fiz uma faculdade aqui, o que eu fiz são cursos técnicos, só que os valores que eu investi em curso dão muito mais de 5 faculdades. Eu tenho todos os valores aqui para passar para vocês. Mas por quê? Mas isso me trouxe não só confiança, me trouxe um entendimento do ser humano. E não só busquei também anatomia, fisiologia ou curso, eu busquei o autoconhecimento. Porque aquela cliente que está ali é um ser humano como eu. Quais são as dores que ela tem? Por que toda semana ela vem com uma dor num lugar? Por que toda semana ela tem uma enxaqueca? Você já mudou a alimentação? Você já fez? Qual é a emoção que aquela cliente carrega? Então, eu estou terminando agora a formação também de leis sistêmicas e biológica, a nova medicina germânica. Qual é a dor que aquela cliente está trazendo? Por que aquela celulite? Qual é a teimosia daquela cliente? Por que aquela gordura localizada? Qual é a emoção? Qual é o trauma que ela trouxe? Então, quando eu entendo tudo isso, eu não preciso fazer muita coisa. Eu simplesmente vou nos pontinhos certo e eu entrego o bem-estar para as clientes. E é isso que eu quero trazer para vocês. Eu sei que é muita coisa, mas segue aqui comigo que eu já estou terminando essa parte e depois a gente fala mais um pouquinho. Então você entendeu como é importante se ocupar primeiro do nervo vago, primeiro trabalhar o nervo vago, trabalhar a respiração antes de qualquer tratamento, desintoxicação do fígado. Então, no método Lucy Vitor, na ressignificação do nervo vago, você vai aprender como receber a paciente, verificar qual é o estado de estresse e dor, como trabalhar o nervo vago. O nervo vago, como já vimos, temos várias ramificações cardíacas, que é muito importante para evitar infarto, evitar mortes súbitas, problemas renais. Nós que somos massoterapeutas, se a pessoa tem problemas renais, nós não podemos fazer massagem. Como é que a gente vai trabalhar o nervo vago para que essa cliente tenha uma restauração renal também? O intestino, eu vou falar, o nervo vago, você viu que tem várias ramificações. Eu posso falar aqui do pulmão, do cardíaco, do pâncreas, nós já falamos um pouco do fígado, mas agora eu vou falar do intestino, que é o segundo cérebro, que é ele que se conecta através do sistema entérico, o cérebro. Vou falar um pouquinho só do intestino. Tem muita coisa para falar do intestino, até se você desenrolar ele tem mais de 2 metros de tão grande que ele é. Então, quanta coisa tem ali dentro, quantas informações tem ali dentro, que é interessante a gente saber. Então, a ciência já sabe que nós somos o que comemos. A tua paciente é o que ela come. Então, com uma dieta balanceada, é o primeiro passo para ter uma saúde saudável. É uma dieta balanceada. Eu não disse dieta restrita. Esses tipos de dieta restrita também traz estresse para o corpo. Então, ao invés de você ajudar, vai atrapalhar. Então, uma alimentação saudável, que alimentação saudável tem a ver com o nervo vago? Nós vamos entender um pouquinho o processo da microbioma, do que é microbioma. Microbioma é um conjunto de micro-organismos com bactérias e fungos que vivem em várias partes do corpo, principalmente no intestino. Estes seres microscópios são responsáveis por proteger o nosso corpo de patógenos invasores que pode ganhar terreno e trazer doenças. E também o microbioma ajuda na nossa digestão. Ele ajuda a pegar certas substâncias que fazem bem para o nosso cérebro e mandar para os lugares certos, para que chegue no nosso cérebro certo. Mas para isso ele precisa percorrer um longo caminho. Quem é que leva eles? O nervo vago. Então, existe muitas vias do meio de comunicação entre o intestino e o cérebro, mas a mais estudada ultimamente, a mais importante, é através do nervo vago. Segundo o neurocientista John Crane, da Universidade da Irlanda, ele diz que o que acontece no nervo vago pode afetar muito das nossas emoções. E outro aspecto muito interessante, o microbioma pode ser modificado por meio da dieta. Vou te dizer o que pode te ajudar.
porque depois tem muita coisa que pode piorar. Mas o que pode ajudar o microbioma? Kefir, kombucha, iogurtes naturais, mas não são todos iogurtes naturais, tem que perceber o que é realmente natural. Frutas, verduras, legumes, balanceia o intestino, porque são ricos em fibras, e essas fibras servem para nutrir os microbiomas. Os componentes fibrosos dos vegetais suprem o microbioma e isso permite síntese de produtos químicos e, por sua vez, estimula o nervo vago que, ao ser ativado, ele leva a mensagem para o cérebro relacionado aos teus sentimentos. Então, o que está aqui reflete aqui. E quem é o fofoqueiro? É o nervo vago. Então, se mesmo você estando inflamado aqui ou desinflamado aqui, ele não estiver trabalhando bonitinho, ele também pode te dar má informação. Porque se ele não receber uma nutrição certa, ele também pode trazer uma má informação para você. Os avanços dos estudos nessa área aumentou o estresse, aumentou o interesse por probióticos e prebióticos, que são substância presente nos alimentos ou suplementos, que tem esse potencial de equilibrar o microbioma do intestino por meio de vários mecanismos. O intestino tem neurônios, e falando no intestino, mas estamos falando também do nervo vago. Boa parte do intestino aloja trilhões de bactérias e boa parte delas são essenciais para o organismo. Os neurônios intestinais, cerca de 500 milhões, chamam sua atenção pela sua farta produção de serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar. A maior parte da serotonina, cerca de 90%, tem uns estudos que falam 80%, esse aqui falou 95%, mas entre 80% e 95% são produzidas no intestino. Essa comunicação de serotonina no intestino para o cérebro acontece através do nervo vago, que vai pelo sistema entérico. Então, como eu vou massagear esse nervo vago para liberar essa serotonina? Lu, na minha massagem eu já libero. Creio sim, se você faz a massagem correta, com certeza você libera. Mas quais são os passos? Por onde você começa? Muitas vezes você começa de uma direção. Cada cliente você vai começar de uma direção. Uma cliente ou a mesma cliente em diferentes sessões, você pode começar pela cabeça, como pelos pés, como pelo intestino. Por onde começar? O que ela vai trazer naquele dia é onde você vai trabalhar, tá bem? O nervo vago traz neurônios excitatórios e neurônios inibitórios da musculatura lisa do intestino e neurônios secretomotores e vasodilatadores. Os dois primeiros encontram no complexo do mioentérico, estão envolvidos na motilidade intestinal responsável pela inervação da mucosa e a absorção e irrigação sanguínea. Os principais neuromedidores encontrados no neurônios excitatórios são a acetilcolina, a taximina. A substância dos neurônios inibitórios possui vários neuromediadores como ácido nítrico, ATP, diversas outras substâncias como interleucina, prostaglandina, estamina, protease, interleucina e serotonina são capazes de modular as atividades neural entérica. A secreção do 5-HTP no intestino se dá em resposta a uma ampla variedade no intestino, incluindo a acidificação, obstrução mecânica, inclusive a ação do sistema nervoso simpático através da estimulação vagal. Se conseguirmos prevenir o estresse com a massagem ou regular o tom vagal de algum modo no nosso paciente, estaremos prevenindo uma série de doenças. Então, entendeu qual é a nossa função? Vocês entenderam qual é a nossa função? Qual é a nossa missão como massoterapeuta, terapeuta corporal, o que seja? Nós podemos entregar benefício, podemos prevenir doenças. Dentro aqui também, gente, tem autismo
como que nós vamos trabalhar com o autismo. Então, o nervo vago, ele abrange muito. Ele traz para você, massoterapeuta, várias portas. Como eu já disse, não é só a porta do nutricionista que a esteticista tem, de uma farmacêutica, mas você tem do terapeuta, do psicólogo, você tem do dentista. Então, nós temos uma ampla negociação com o nervo vago, com a desintoxicação corporal. Tá bem? Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui. Ai, obrigada. Tô amando a aula. Obrigada, meninas. Bom, eu espero que vocês entenderam, que eu não passei muita coisa para vocês. Tem bastante coisa, bastante informação para vocês. E eu vou dar uma dica do nervo vago para vocês fazer hoje. Se vocês tiverem guachá ou qualquer instrumento, pode usar, se não, só a mão. Primeiro nós vamos respirar. Então, não esqueça que a respiração do nervo vago, a gente vai trabalhar com a frequência de variação cardíaca. Nós vamos expirar mais longo. Então, a gente pode inspirar em 4 e soltar em 6. As três primeiras respirações nós vamos trazer pelo nariz. Depois, deixa eu passar uma coisa aqui para vocês que eu já estava esquecendo. Esse aqui, eu estava gravando as aulas do nervo vago e aí eu não apaguei porque eu queria mostrar um pouquinho para vocês. Então, nós temos, por onde o nervo vago passa? Ele passa por órgãos. Cada órgão tem as suas emoções. Então, eu tenho aqui o coração. Quais são as emoções que passam por ele? O ódio, a impaciência, o pulmão, tristeza, depressão, os rins, medo e fuga, o estômago, preocupação e ansiedade, e o fígado, raiva e frustração. Então, na massagem, a gente vai, na anamnese, quando a cliente chega, a gente vai verificar qual é a emoção que ela está sentindo. Ela mesma vai falar. Se ela não vai falar, ela vai contar como foi a noite dela, como passou o dia dela, e aí, através disso, você vai captar a emoção que ela está precisando trabalhar, e aí você vai trabalhar a respiração e um ponto do nervo vago. Digamos que ela está com insônia, então nós vamos colocar um Serenity, um lavanda, se ela não gosta de lavanda, um tangerina, para ela inalar nessa respiração. Então ela vai inalar contando até 4 e exalar contando até 6, tá bem? Anotaram? Depois disso nós vamos fazer a massagem atrás aqui da orelha, né, onde sai o tronco cerebral, e nós vamos trazer, não tem o esternocleidomastoide aqui, nós vamos trazer essa massagem na frente do externo até aqui embaixo, 10 vezes. Você vai fazer 10 desse lado e 10 desse lado. Você vai sentir que vai acalmar, que os batimentos vão acalmar. Faz isso para mim 7 dias, você vai ver que se você tem insônia, se você tem a cabeça toda cheia, confusão mental, você vai ver como você vai sentir melhoras, tá bem? Gente, o que eu quero trazer para vocês aqui, para vocês que ficaram comigo até o final, é que eu tenho muita coisa para entregar para vocês, eu já tenho o curso pronto, mas eu gostaria de entregar para vocês mais informações para vocês poderem já estar usando. Então, eu pensei em montar um curso com informações, um curso que vai trazer para vocês criatividade ou para vocês trabalharem com mais conhecimento e para vocês terem resultado mais rápido. O que vocês vão aprender? O que eu pensei? Fazer uma imersão pelo Zoom, não vai ser pelo Instagram. Nós vamos trabalhar, porque daí eu vou poder conhecer vocês. Nós vamos trabalhar também vocês. Não vou só dar a aula que eu tô dando, mas vocês também vão fazer a prática em vocês. E eu coloquei para vocês no dia 12, vão ser 5 horas, entre 4 e 5 horas de aula no sábado, dia 12, das 9 ao meio-dia. Eu vou dar a intoxicação, desintoxicação do fígado e o nervo vago. E ali dentro eu vou ensinar como você vai fazer a massagem, que é a minha massagem antídote. Qual é a massagem, como massagear o teu
intestino, como vai massagear essa parte, como colocar as vísceras no lugar. Se você também já foi mãe, se você engordou muito, todas essas vísceras estão deslocadas. Como você vai colocar ela nos lugares dela, tá bem? Então eu vou dar essa massagem também. Então anota aí o que eu quero entregar para vocês. Lu, quais são os benefícios dessa massagem? Então o que eu vou entregar? No dia 12/3, anota aí, das 9 ao meio-dia, eu quero convidar você a participar da imersão Ciência por Trás da Massagem. Existe ciência por trás da massagem. Então, como desintoxicar o fígado, como avaliar o cortisol da cliente, entender sobre o cortisol, como trabalhar o nervo vago na massagem. E vou te entregar a massagem Antídote, que é uma terapia funcional integrativa. O curso de segredo da massagem Antídote é um curso teórico, vai ser teórico e prático, intensivo para ajudar neste momento que vivemos. Para a gente ter uma melhor relação entre o corpo e a mente, tirando as pessoas da inatividade abdominal, onde através dos movimentos específicos e precisos vão melhorar o trânsito intestinal. Então, se a tua cliente tem constipação, se a tua cliente tem depressão, fibromialgia. E também essa massagem auxilia nas massagens modeladoras e relaxantes, além de tirar a pessoa do quadro de baixa estima, tristeza e depressão. A massagem Antídoto permite um trabalho direto e preciso sobre as lentidões e amarras que existem na ação mental sobre o funcionamento do organismo. Então, essa massagem tem como objetivo limpar o corpo de pensamentos negativos e limitantes que bloqueiam o funcionamento livre e harmonioso de suas funções. Essa massagem é indicada e realizada em toda a estrutura do abdômen e também no corpo, onde é tocada as membranas, músculos, ossos e vísceras, dependendo da necessidade de dissolver a tensão e estimular essa área hipotônica. Então, lembrando que se a cliente não tem vitalidade, se a cliente se sente muito cansada, se ela tem problema de intestino, então é uma prática diferente, interessante para você, profissional, e também para o cliente. Você vai também poder aplicar em você. O que essa técnica vai ajudar? Bom, eu já expliquei para você o que a desintoxicação do fígado vai trazer para você, o que a reequilíbrio, a ressignificação do nervo vago vai trazer para você, e aí junto com essa massagem, ela vai sentir liberdade das ações corporais, então os movimentos dela vai estar melhor, vai diminuir gases e acidez, diminuir dores de cabeça e enxaquecas por problemas de digestão, aumentar o funcionamento de todos os órgãos abaixo da parede do abdômen, melhora o funcionamento diário do intestino, diminui o mal-estar e azia, aumenta a capacidade da respiração diafragmática e melhor. Tá, são mais de 20 movimentos, mas vou entregar para você nesse sábado, dia 12, 20 movimentos, e é algo inovador, é algo que transformou a minha vida, transformou a vida das minhas clientes. E esse produto não substitui um parecer profissional. Então, o que eu quero dizer? Não é uma massagem médica. Se a cliente tem problemas, ela precisa estar no médico. O que eu estou trazendo para você aqui é melhora, é um complemento para que a cliente tenha regeneração, que ela tenha autocura e que ela consiga sair desse estado de depressão, de constipação, de mau humor, principalmente nós mulheres, TPMs, pós-TPM, pós-parto, tudo isso tá tudo contido aqui, tá bem? Então, se vocês quiserem vir comigo no link da bio, vocês pode ir lá, faz o cadastro, vocês vão cair dentro do nosso curso, nosso grupo VIP. Para vocês que estão aqui, nós vamos ter uma promoção. A desintoxicação do nervo vago,
ele custa 597. Desculpa, do fígado, 597. O nervo vago é 997 e a massagem 397. Como eu vou dar uma imersão para vocês, como vocês estão aqui comigo, eu vou, para você que está aqui hoje, ela vai sair R$ 97 e você pode fazer até em 10 vezes. Eu não sei qual é o valor aí, mas aqui não compra nenhuma pizza, tá bem? Mas o que eu quero entregar para vocês já começarem a entender como funciona, como eu trabalho e para vocês já fazerem essa massagem já essa semana, nessa semana não, no dia 12, já entregar os resultados para cliente e para você também, porque você também vai aprender a se automassagear, tá bem? Então, para você que está aqui comigo, até a meia-noite vai ser R$ 97. Depois da meia-noite ele vai subir para 147, tá bom? Vai no link da bio, vocês vão cair lá dentro do grupo VIP e lá vocês podem me chamar e a gente, qualquer dúvida, eu tô ali para ajudar para vocês e a minha equipe também. Depois dessa semana, esse curso volta para o valor normal, que é R$ 1.997, tá bom? Então, para vocês que estiverem aqui comigo, essa paciência, são 2 horas de aula. Nossa, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Eu agradeço, eu espero que eu trouxe luz para vocês, o que eu quero, uma das coisas que eu trouxe para mim e é o que eu quero passar para quem está no método Lucy Victor, já vai ter nessa parte, eu posso trazer, não era a intenção de colocar a ficha de anamnese no dia 12 não, mas eu posso trazer para vocês sim, tá? Deixa eu só anotar, porque senão eu vou esquecer, deixa eu ver onde tem uma caneta aqui. Então, que mais que eu falei para vocês? Tá. Uma coisa que eu trouxe para vocês também no método Lucy Victor, que é o que eu trouxe para mim, porque foi assim, eu trabalho desde 2003 com massagem. Mas nesse processo eu passei por divórcio, eu mudei de país e eu vim de pais depressivo, então eu também passei por depressão. Em cada processo desse da minha vida eu fui pro poço, mas eu era massoterapeuta. E o que isso me trouxe? Me trouxe desvalorização, não só profissional, desvalorização Lucimara, eu já não sabia mais quem eu era. E ao eu não saber quem eu era, o que acontecia? As minhas clientes também não sabiam o que estavam fazendo ali. O que aconteceu? Obrigado, né? Porque é bom ter equipe eficiente, tá bom? Então, o que aconteceu? Eu tive que me reerguer. E quando eu vejo uma cliente na minha maca, eu consigo perceber as dores dela porque eu já passei. E é isso que eu quero entregar para vocês. Que não adianta vocês fazerem cursos caros, não adianta vocês se encherem de cursos se vocês não confiam em vocês. E dentro do método Lucy Victor, eu quero relembrar quem vocês são. Que vocês são imagem e semelhança do Criador. Que vocês podem tudo. Que tudo é possível àquele que crê. E é isso que eu quero entregar para vocês, que vocês são capazes, vocês são deusinhas, vocês são criadoras e vocês são capazes e merecedoras de muito mais do que vocês podem e que vocês têm hoje. Então, eu quero trazer dentro do método Lucy Victor e através de você se autodesintoxicar, você vai se sentir mais bonita, você vai se sentir mais empoderada, você vai ter mais energia e você vai começar a acreditar mais em você. Então, não importa quantos cursos você faça, se você não acreditar em você, não acreditar na tua capacidade, você não consegue ir para frente, tá bem? Bom, gente, obrigada por vocês estarem aqui comigo. Obrigada, Jeane. Vai lá no link da bio, já tá liberado. Vocês vão cair lá dentro do grupo VIP. Lá vai ter o link para fazer o pagamento pelo Hotmart. Vocês podem parcelar até em 10 vezes. R$ 97,00, não compra nenhuma pizza. Nós vamos passar um sábado, 5 horas, no dia 12, juntas. Nós vamos trabalhar juntas. Eu vou entregar o máximo que eu puder para vocês já saírem atendendo, para vocês começarem a ter resultados. Eu tenho certeza que no que eu vou entregar para vocês no sábado, vocês vão
vão ter resultado em vocês na hora. E vocês vão poder ajudar os teus familiares e ajudar as tuas clientes também. Tá bom? Obrigada por hoje. Tenha um excelente final de semana, um restinho de carnaval e muita saúde e prosperidade. Um beijo. Obrigada por hoje.